Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estaremos aqui agora por alguns momentos falando sobre a visão da tenda. A visão da tenda. É um assunto muito polêmico, muito comentado, muito falado. E as pessoas não conseguem compreender isso. Vamos agora, com a ajuda de Deus, tratar desse assunto por alguns momentos. Em Apocalipse, capítulo 10, está falando do ministério dos últimos dias. Apocalipse 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7. Aqui fala do ministério do sétimo anjo. A palavra anjo no grego quer dizer mensageiro. Mensageiro. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, nos últimos dias, viria esse mensageiro da última era da igreja e iria tocar a sua trombeta. E a vida, as obras que foram feitas através do irmão Branham vindicaram ele como sendo esse sétimo mensageiro, o mensageiro da era de Laodiceia. Ele mesmo nunca disse que ele era esse anjo. É claro, não é essa forma que um verdadeiro homem de Deus se identifica. Nem Jesus falou, eu sou o Messias. Jesus falou, as obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. E assim é, as obras testificam. E nessa era foi a mesma coisa. As obras que foram feitas através do irmão Branham testificaram que ele foi esse anjo, esse mensageiro que viria e traria à luz esses mistérios para os últimos dias. Não só isso, mas essas obras também testificaram que nesta última era o Filho do Homem, Jesus Cristo, em carne humana, se manifestou. As obras mostram isso. A quantidade de milagres que foram feitos, não foram feitos poucos milagres. E quando vem somente um profeta é simplesmente uma porção da palavra. E quando vem um profeta, os sinais são poucos. Elias só fez 4 milagres. Eliseu, com a porção dobrada do espírito de Elias, só fez 8 milagres. Nessa era foram feitos milhares de milagres, milhares de sinais na vida e no ministério do nosso irmão William Marion Branham. Isso mostra o quê? Mostra que nessa era se manifestou outra vez a plenitude da divindade. O próprio Filho do Homem, Jesus Cristo em carne humana. Não é que o irmão Branham seja Jesus Cristo em carne humana. O irmão Branham foi o canal humano por onde Deus, Jesus Cristo, se manifestou em plenitude corporal. O irmão Branham tinha apenas uma porção do Espírito Santo. Como ele mesmo diz, como ele mesmo fala em várias mensagens, eu tenho apenas uma porção do Espírito Santo. Então o irmão Branham não foi Deus, ele foi somente um profeta, uma porção da palavra, mas nessa porção Deus descia em plenitude e começava a discernir os pensamentos e corações e fazer todas as obras que foram feitas nessa última era, para mostrar que nessa era, pela terceira vez, o Filho do Homem se manifestou. Na primeira vez foi através de uma teofania para Abraão. Na segunda vez foi através do próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, que se manifestou para a semente natural de Abraão, judeus e samaritanos. E nessa última era, o Filho do Homem se manifestou para os gentios, através do irmão Branham, uma simples porção do Espírito Santo. E como já disse, nessa porção, através dessa porção do Espírito Santo, veio o Filho do Homem, a plenitude de Deus se manifestou através dele. As obras estão aí para provar isto. Mas o nosso assunto não é isso, nosso assunto é o quê? A visão da tenda. A visão da tenda. Que foi a terceira puxada. Como está aqui na mensagem, véu adentro. Véu adentro. O irmão Branham começa a falar sobre esse assunto aqui. Essa mensagem, véu adentro, foi pregada em 1º de janeiro de 56. 1º de janeiro de 56. No finalzinho de 55, no final do ano de 1955, o irmão Branham
foi numa campanha e o dinheiro ali arrecadado em ofertas e dízimos não foi suficiente para pagar as dívidas que foi adquirido naquela campanha. E o Mombrano já tinha falado a Deus, prometido a Deus que quando não desse mais para pagar as campanhas com o dinheiro dos dízimos e das ofertas, o Mombrano então iria deixar do ministério, iria parar de fazer essas campanhas mundiais que ele começou a fazer em 1946. E aqui, 10 anos depois do ministério do Mombrano ter começado, 10 anos depois, Deus veio e deu a ele essa visão. Porque ele estava pensando em parar. Ele tinha voltado para Jeffersonville com a intenção de parar com essas campanhas. E aqui o Mombrano começa falando aqui: porém fui cansado para casa, véu adentro, parágrafo 33. Porém fui cansado para casa, exausto, contrariado, chorando, fui para a cama naquela noite, e depois que minha esposa dormiu, fui a um quarto, me ajoelhei e disse: querido Jesus, eu não sei o que vou fazer. Aqui estou eu de volta ao ponto onde comecei, 10 anos atrás. Eu tinha começado 10 anos atrás essas campanhas mundiais de cura divina que nunca foram feitas antes da maneira que foi feito, né? Milagres, maravilhas que foram feitos no ministério de Mombrana. O Filho do Homem outra vez na terra, agora dessa vez para os gentios. Porque Deus seria injusto se não tivesse manifestado como Filho do Homem para os gentios, como ele fez para os judeus samaritanos. Existem três povos na terra: judeus, samaritanos e gentios. E Jesus, quando veio a primeira vez, só manifestou o sinal messiânico para os judeus e samaritanos. Nunca manifestou esse sinal para os gentios. Então os gentios teriam uma desculpa para dar no dia do julgamento final. Se Deus não tivesse nessa última era manifestado também para eles. Mas Deus se manifestou. Então agora os gentios não tem mais desculpa, não tem mais escusa para dar. Porque o Filho do Homem também se manifestou nessa última era e manifestou o sinal messiânico, discernir os pensamentos dos corações das pessoas. O Mombrano até ficava de costas para a audiência muitas vezes e começava a discernir os pensamentos delas, mostrando que nessa era outra vez Deus se manifestou em plenitude corporal, outra vez na terra, através desta vez usando um simples vaso humano, nascido em pecado e formado em iniquidade, que foi o nosso querido amado irmão Branham. Mas nessa era foi outra vez o Filho do Homem. O que acontece é que as pessoas não sabem discernir entre o ministério de um Filho do Homem e o ministério do Filho do Homem. Eles olham para as maravilhas que foram feitas nessa última era através do irmão Branham e dizem: Deus enviou um grande profeta, somente um Filho do Homem, uma porção do Espírito Santo, da divindade, do Espírito Santo que vem nessa última era. Eles não conseguem discernir, não conseguem distinguir entre o ministério de um Filho do Homem e o ministério do Filho do Homem. Nessa era foi o ministério do Filho do Homem, a plenitude outra vez entre nós, mas a pessoa não consegue discernir. Então olha uma coisa e não consegue ver, né? Não consegue discernir ali que é o próprio Filho do Homem. Por isso o Mombrana fala na mensagem os ungidos dos últimos dias. Vocês não estão se alimentando de um homem, mas do próprio Filho do Homem, o corpo, palavra do Filho do Homem. É Ele que manifestou nessa última era. Eu sou apenas o vaso, o canal, por onde Ele se manifesta. Eu sou apenas a voz que Ele usou. Eu sou apenas isso, o canal humano, né? Mas as pessoas não conseguem distinguir isso. E por isso não reconhecem o dia que estão vivendo. Pensa que só veio um grande profeta. Pensa que só veio uma porção da divindade. Não consegue discernir. E o Mombrana fala: quem não reconheceu o dia e a hora que estão vivendo, estão cegados por Satanás. Satanás quer fazer isso, confundir as pessoas, cegar as pessoas para que elas não reconheçam essa última era. E assim confundir as pessoas. Elas não entendem como que o Filho do Homem foi se manifestar nessa última era. O diabo tem cauterizado a mente delas através dos ministros, dos pastores, para que elas não vejam isso. E Jesus disse isso quando esteve aqui na terra. Vocês têm invalidado a palavra de Deus com vossas tradições. Vocês têm invalidado a palavra de Deus
com as vossas tradições. Nessa era é a mesma coisa, esses pastores que dizem pregar a mensagem têm invalidado isto. Você pode falar hoje para as pessoas, foi o filho do homem que se manifestou nessa última era. Elas dizem para você, irmão, isso aí para mim tem um menor valor. Para mim isso aí não quer dizer nada, irmão, o que você está falando. Não dá maior valor para isso, né? Não dá maior valor. Isso é o diabo, né? Querendo tirar o poder da palavra. Ele pode tirar das pessoas, mas não do eleito. O eleito, quando ouvir isso, vai examinar a palavra, a mensagem. E quando ver que Mombrana ensinou isso, que nessa era foi plenitude outra vez, Deus em carne humana, eles vão crer nisso, eles vão crer. Eles vão examinar e ver, mas como filho do homem? O que é filho do homem? Filho do homem é Deus na forma de profeta. Um filho do homem são os profetas comuns, as porções da palavra. Quando é o filho do homem, é o próprio Deus como profeta. É ele vindo na terra, se manifestando como profeta, em carne humana, em plenitude corporal. É isso que é o filho do homem. O filho do homem. Como filho de Deus, foi ele nas eras da igreja. Nas eras da igreja, poucos sinais, usando várias pessoas, pouquíssimos sinais, pouquíssimos milagres. Não era uma luz plena. Isso foi o filho de Deus nas eras da igreja. Mas Mombrana fala bem claro que entre filho de Deus e filho de Davi, ele se manifesta nesse entremeio como o filho do homem outra vez. Como o filho do homem outra vez. Agora, as pessoas não querem aceitar isso. Não querem aceitar, não conseguem captar isso. Mas como que é filho de Deus, filho do homem? Eu não creio nisso não, que foi filho do homem nessa era. Foi filho de Deus ainda, não foi filho de Deus. O Mombrana fala isso em várias mensagens. Um julgamento, só ali o Mombrana fala, parece que 5 vezes ali. Não mais como filho de Deus, mas como filho do homem. Não mais como filho de Deus, não filho de Deus. Então nessa última era, Jesus não está mais como filho de Deus, mas como filho do homem. Né? Se manifestou na vida do Mombrana como filho do homem, como o último sinal. O último sinal antes da segunda vinda de Cristo. Agora a próxima manifestação dele será como o filho de Davi, como o rei no milênio. Mas as pessoas não conseguem entender isso, captar isso. Mas os eleitos verão isso. Ele apareceu para mim e ele me mostrou uma visão panorâmica de pessoas que eu nunca havia visto. Eu estava falando com minha esposa na visão. Agora vocês, pessoas que me conhecem, sabem que não sou um fanático. Eu não digo coisas assim, a não ser que seja a verdade. Então aqui o Mombrana fala dessa visão da tenda que Deus deu para ele. Para mostrar para ele que ainda faltava a terceira puxada. 2 puxadas, que a primeira era pegar na mão da pessoa. Pegar na mão da pessoa. Nessa mensagem que o Mombrana fala isso, que a primeira puxada foi isso. Pegar na mão da pessoa e a cor da mão dele mudava. E quando ele orava pelo doente, com a mão ali segurando na mão da pessoa, se a cor da mão dele voltasse ao normal, aquela pessoa que ele tinha orado estava curada. Né? Aquela pessoa estava curada. E se não, era para ele dar uma bênção para a pessoa e despedi-la. A segunda puxada foi quando o Mombrana começou a discernir os pensamentos das pessoas, que é o sinal messiânico. Que isso começou ali no Canadá em 1949, 3 anos depois da segunda puxada. E a terceira puxada, Deus falou para o Mombrana que ficaria no futuro, né? No futuro. E aqui no parágrafo 49, o Mombrana fala: e eu olhei e vi um homem se colocando de pé e dizer, chame a filha de oração. E as pessoas começaram a se alinhar nesse lado, para a esquerda, onde eu estava olhando para baixo, em direção à plataforma, e se alinharam ambos os lados da rua para a fila de oração. E observei à minha esquerda, que seria a minha direita, se eu estivesse na plataforma, um pequeno compartimento de madeira. E eu vi aquela luz, da qual eles têm a fotografia, vocês sabem, isto sempre está nas reuniões. Eu vi aquela luz me deixar e ir para aquele compartimento, ali dentro da tenda. E entrar ali, e uma voz me disse, eu encontrarei contigo ali dentro. Aquela será a terceira puxada. Aquela será a terceira puxada. Vemos então que a visão da tenda é a terceira puxada.
é a terceira puxada. Existe muita confusão sobre essa doutrina da terceira puxada, da visão da tenda. Tem um grupo, né, vários grupos, né, que ensinam que o Mont Blanc tem que ressuscitar para cumprir essa visão. Eles dizem que essa visão ainda não se cumpriu. E o Mont Blanc tem que ressuscitar para cumprir essa visão e fazer milagres e falar a palavra falada, que é da visão para os cegos, fazer o paralítico andar, e milagres, né? Fazer milagres. Então tem esse grupo. E tem um outro grupo que não crê que essa visão da tenda tem que se cumprir. Ou que a terceira puxada ainda tem que se cumprir. Mas eles creem, alguns grupos, né? A maioria dos grupos hoje, né? Crê que tem que ter ainda um avivamento no meio da noiva. Tem que ter ainda esse avivamento da palavra falada. Que os irmãos, que esses membros, né? Irão falar a palavra falada e curar os enfermos, fazer maravilhas, operar milagres. Então eles creem que tem que vir ainda um avivamento na noiva de Cristo. Esse outro grupo. Já o outro grupo crê que tem que cumprir a visão da tenda. Só que esse segunda linha, que não crê que tem que se cumprir a visão da tenda, que não crê, mas eles creem, essa segunda linha, crê que tem que ter ainda a palavra falada no meio da noiva de Jesus Cristo. Esse revamento na noiva. Mas esses dois grupos estão errados. Esses dois grupos. Tanto o primeiro grupo, que diz que a visão da tenda tem que se cumprir, o Mont Blanc tem que ressuscitar e falar a palavra falada, porque não se cumpriu ainda a visão da tenda, quanto esse outro grupo aqui, que crê que a visão da tenda, a ser puxada, não tem que se cumprir, mas tem que se cumprir a palavra falada no meio da igreja. E esses dois ensinamentos, a primeira e a segunda linha, são heresias. Heresias, eu falo porque, com base na mensagem de Mont Blanc, com base aqui em muitas mensagens, mais de 10 mensagens, onde Mont Blanc fala que essa terceira puxada já se cumpriu. E que não resta mais sinal nenhum. O Mont Blanc ensina que o último sinal já veio, que foi Deus em carne humana, como foi lá com Abraão. Lá foi isto. Lá foi a terceira puxada. Ou melhor, lá foi o último sinal lá com Abraão. Como assim? Abraão tinha a promessa de um filho, como a igreja tem hoje. A promessa do filho prometido. E Abraão viu Deus em várias formas. Só que a última forma que Abraão viu Deus foi em carne humana, discernindo o coração de Sara. E é isso que a igreja desse último dia viu também. O último sinal. Deus em carne humana, através do irmão Brana, discernindo os pensamentos das pessoas. O mesmo sinal que Abraão viu, a igreja também desse último dia já viu esse último sinal. Do mesmo modo que não restou mais sinal algum para Abraão ver, na parte de milagres, até a vinda do Filho Prometido, hoje também para nós, não resta mais nada de sinais. Não resta mais sinal algum, mais nada para acontecer. O Mont Blanc fala, tudo já aconteceu, agora só falta a segunda vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, a mensagem provando a sua palavra, está escrito no versículo, no parágrafo 224. E lembrem-se, Abraão e seu grupo nunca receberam mais um sinal. Um sinal. Você viu o quê? E lembre-se, Abraão e seu grupo nunca receberam mais um sinal de Deus. Nem mais um sinal Abraão recebeu. Até que o Filho Prometido chegou. Quantos sabem que isto é verdade? A congregação diz amém, editor.
Esse sinal de discernimento foi o sinal de discernimento, o último sinal que Abraão viu. Esse sinal de discernimento que nós vimos também na vida e no ministério de Mambrana, o último sinal. Esse sinal de discernimento, provando a sua palavra de 65, essa capinha, da voz de Deus, 65, parágrafo 224. Esse sinal de discernimento e a semente real de Abraão, deixem-me ouvi-los, deixem-me dizer-lhes, assim diz o Senhor, vocês estão recebendo seu último sinal. Isso é de acordo com as Escrituras e a revelação de Deus que está em meu coração, que fala que isto é verdade. E confio que vocês crerão que isto é a verdade. O último sinal. O último sinal. Então nós vemos que tudo já se cumpriu para a noiva de Jesus Cristo. Tudo já se cumpriu. Nós vemos na mensagem, essa mensagem que é uma das mais interpretadas pelos grupos que dizem que a visão da tenda ainda não se cumpriu. Eles baseiam nessa mensagem aqui, suas infalíveis palavras de promessa, no parágrafo 138. 138. Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Esse não pode ser explicado, simplesmente espere, isso não estará em operação perfeitamente agora. Espere até aquele concílio de igrejas, traga aquela perseguição, será quando isto acontecer. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda, exceto aquele tipo de edifício ou tenda, onde haverá um pequeno edifício preparado e eu entrarei ali e orarei pelos enfermos. Isso não aconteceu ainda até onde eu saiba. Esta é a única coisa que eu sei. Essa é a única coisa que eu sei. Isso foi pregada em 20 de janeiro de 64. 1964. Isso aqui foi a última vez que o Mambrana fala isso aqui. Que vai ter avivamento, que vai ter sinais, né? E mesmo assim, olha a forma com que o Mambrana finaliza essa frase dele. Isso não aconteceu ainda até onde eu saiba. Isso não aconteceu ainda até onde eu saiba. Uma dúvida. Até onde eu saiba, ou seja, eu não sei se aconteceu ou não. Eu ainda não sei. Ou seja, se nós fôssemos finalizar aqui esse assunto, seria uma dúvida. Eu não sei se cumpriu ou não. Pensou que situação que nós iríamos ficar com uma coisa dessa aqui? Eu não sei se aconteceu ou não. Ou seja, uma dúvida, uma incógnita, né? Uma dúvida, eu não sei se aconteceu ou não. Agora, nós não podemos parar aqui, porque nós sabemos que a revelação veio para o Mambrana gradativamente, um pouco cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. A revelação não veio para o Mambrana de uma vez só. Veio aos poucos, como a luz da aurora que vai iluminando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim que veio para ele a revelação da palavra de Deus. Veio aos poucos. Veio aos poucos. Então nós não podemos pegar um parágrafo e querer basear ali a nossa revelação. Nós temos que ir de acordo com a luz que veio a ele. Até 65. Até dia 24 de dezembro de 65, quando acabou o ministério do irmão Brana. Então nós temos que ir até isso, até ali, até 65, para ver o que é que o irmão Brana, como o irmão Brana finalizou isso. Será que ele continuou dizendo que a terceira puxada ainda não tinha se cumprido?
que a visão da tenda ainda não tinha se cumprido? O que será que o Mombrana falou em 65, 64, 65, depois dessa mensagem de janeiro de 64? O que será que ele falou sobre a visão da tenda, sobre a terceira puxada? O que será que o Mombrana falou sobre a terceira puxada? Porque até aqui, 64, até 64, janeiro de 64, ele falou isso. Até onde eu saiba, não se cumpriu ainda. Também nessa mensagem aqui, olhe sempre para Jesus. Ele trata também desse assunto, né, da terceira puxada, da visão da tenda. Ele fala: é tão sagrado que não devo dizer muito. A terceira puxada, né, o anjo ele falou para o Mombrana: isso não vai ser público, não vai ser para o público, então não fale sobre isso. E aqui ele começou: é tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto, como ele me disse no princípio. Ele disse: isto nada diga sobre isto. Você recorda daquilo anos atrás? Isto fala de si mesmo. Mas eu tentei explicar aos outros e cometi um engano. Essa será a coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isso. Está vendo aqui? Olha aqui, a chave está aqui. Eu não digo que o Senhor me disse isso, mas é a minha opinião. Parágrafo 43 da mensagem: olhe sempre para Jesus, pregada em 29 de dezembro de 63. 29 de dezembro. Quase perto dessa outra aqui, suas infalíveis palavras de promessa, junto com ela, porque isso aqui foi pregada em 29 de dezembro de 63, 29 de dezembro. E essa aqui foi pregada em 29 de dezembro de 63, essa aqui foi pregada dia 20 de janeiro de 64. Então, mais ou menos 22 dias de diferença uma da outra. E aqui ele fala: na minha opinião, o Mombrana também tinha opinião como todos os homens. As pessoas não entendem isso, o Mombrana tinha opiniões. Até que Deus vinha com a revelação e as opiniões dele se desfaziam como a neve diante do sol. O Mombrana acatava 100% da revelação de Deus. É isso que nós temos que fazer também, acatar 100% o assim diz o Senhor. Como o Mombrana acatava 100% do assim diz o Senhor. É isso que nós temos que fazer. E deixar nas nossas ideias, nossos pensamentos. E aqui o Mombrana está falando aqui: na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isto. Esta será a coisa que começará a fé de rápido para a partida. Vem, e eu devo ficar quieto só por algum tempo. Só por algum tempo. E no parágrafo 47, o Mombrana fala: e de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isso junto. Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isto. É o aperto. E então, quando aquela hora chegar, e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhe dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada. Então, isso será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Então, falando que a terceira puxada iria trazer milagres, sinais, um avivamento entre a noiva. Até essa mensagem aqui. Olha para você ver. E não só nessa aqui, mas também nos selos também, na mensagem, o novo ministério também. E o Mombrana chega a dizer que a terceira puxada iria trazer milagres, sinais e isso, mas ele fala: essa é a minha opinião, não é o assim diz o Senhor. É isso que a pessoa tem que perceber, que não era o assim diz o Senhor, era a opinião do profeta, era a opinião do irmão Mombrana, mas não era o assim diz o Senhor. As pessoas parecem que não conseguem perceber isto, né? Diferenciar isto. O Mombrana falando: isso não é o assim diz o Senhor. É igual aquela predição do Mombrana na mensagem A Era de Laodiceia, quando ele fala
do começo da era e do fim da era de Laodiceia, ele fala, eu predigo, não profetizo, que essa era vai acabar em 77 e ali vai inaugurar o milênio. O milênio. O Mormon fala,